Eu achei uns tweets bem curiosos do Olavo. Falando até da questão do que é ser antissistema, né? Que é o que ele tá deixando ali meio claro anteriormente. 28 de março de 2017. O Brasil tinha tudo para ser nada menos que a vanguarda do nacionalismo mundial. Infelizmente, para isso, era preciso grandes homens e, como dizia Gilberto Amado, neste país só há pedaços de grandes homens. Por isso, a história nacional resume-se no verso do Manuel Bandeira, a vida inteira que poderia ter sido e que não foi. Olavo aparentemente tá um olhar bacana sobre o tema. Depois ele falava, 13 de novembro, nenhuma política nacionalista pode, em princípio, fazer mal algum. Ela só o faz quando passa do nacionalismo ao expansionismo imperial, isto é, quando se infecta de ambições globalistas. Um nacionalismo antiglobalista, como temos hoje em vários países, defensor não só da soberania nacional, mas também da dos seus vizinhos, é a política mais prudente e saudável. É o legítimo internacionalismo democrático. Bom, naquele momento, em vários países, será que o Olavo estava falando do Trump? E eu acho que ele estava. Já mostro por quê. Quando você traz para o governo Bolsonaro, ele também falou dessa questão nacional. Passei a noite inteira sonhando com os generais Mourão e Santos Cruz. Estava lhes dando um esporro dos demônios, concitando-os a largar frescura sinófila, né? Assim, esse amor pela China, e apoiar integralmente o nacionalismo de Bolsonaro. Parece que funcionou, pelo menos no meu sonho. E no dia 30 de dezembro de 2019, Olavo falava: qualquer um que se gabe de pragmático, tipo os governadores democráticos, boicota o conservadorismo e o nacionalismo da maneira mais perversa e devastadora, concedendo à esquerda o monopólio da guerra ideológica. Isso daqui não é a cara dos governadores democráticos, né? Qual é a guerra ideológica que eles já se envolveram? Qual é a guerra conservadora que eles já se envolveram? Né? Qual o embate nacionalista que eles já se envolveram? Eles são liberais, meu. A ordem da democracia liberal, que é a ordem globalista, que Trump tá demolindo, né? Não tem como, pô. É Jair ou já era. É Jair ou já era. Outro tweet do Olavo, foi por causa desses dois tweets na sequência que eu fui procurar algumas coisas. Esse aqui eu deixei pra depois. O Olavo falava algumas coisas da esquerda no passado que confirmam algum de meus pensamentos. E eu quero mostrar umas coisinhas extras pra vocês, que fala até do Trump. Mas partindo de uma pessoa pra falar do Trump. O Calão falava assim, ó, nessa época, Olavo já tinha seu pensamento mais alinhado ao conservadorismo com um projeto nacionalista. Hoje, possivelmente, seria um aberto nacionalista. Certamente, Olavo seria acusado de duguinista, agente do PCO, caçabista. Aí tava assim, ó, a esquerda antigamente era nacionalista. O PTB dos bons tempos, do grande guerreiro Ramos, teria orgulho em apoiar Bolsonaro. Mas a esquerda de hoje é apenas um imenso, né, barriga de aluguel a serviço das megafortunas internacionais. Só pensa, né, em safadeza, substâncias que deixam você viruta e despreza o voto popular. O que é que o povão quer? É uma pauta conservadora. Serviço das megafortunas internacionais. Quanto dinheiro tem o Jorge Soros, né? Já mostrou muito. Fundação Ford, o SEID, os bancos, The Economist, o artigo de Financial Times, os banqueiros brasileiros. É ou não é o que a esquerda se tornou? E aqui é outro ponto que eu falo para vocês, que quando você pega os jornais para tentar compreender a história do passado, se você vai lá tentar enxergar que 1940 o Brasil é como é hoje, os conservadores versus comunistas, você não vai entender nada. O rótulo de direita não existia, o rótulo de esquerda também, sabe, até existir, mas não era comum. O partido que você fazia parte tinha um valor muito maior. E as ideias que eram defendidas eram totalmente diferentes também. Então, assim, entender esses pormenores, cara, é crucial para você entender a história brasileira. E o que eu vejo hoje, depois de entender um pouco mais, é que a mudança do Brasil se dá a partir dessa nova república, né? Sexta República, redemocratização. E esse processo, até o PT chegar no poder, onde deixa de ser um partido das massas, dos trabalhadores, dos sindicatos, e se torna a cópia do Partido Democrata dos Estados Unidos, importando toda a agenda woke, que é a ordem da democracia liberal, né? Consolidando, que já começou com o FHC. Tá aí, realmente.
E aí eu fui ver outras coisas, né? Que eu tava pensando sobre Olavo usando o termo nacionalismo. Aí, olha que curioso que o Olavo fala. Com um programa popular e antiglobalista estilo Nigel Farage ou Trump, isso em 2017, quando tava falando aquelas coisas lá atrás. Ciro Gomes poderia ter sido presidente. Preferiu esvaziar o próprio nacionalismo, afagando a esquerda vendida. Cara, isso aqui é uma definição que envelheceu muito bem. Eu paro às vezes pra olhar o Ciro Gomes pra ver o que ele tá comentando. Eu vejo o Ciro Gomes, ele consegue se deslocar bem, se movimentar bem, quando ele fala de economia, Projeto Nacional de Desenvolvimento, o PND deles, projeto e tudo mais. Só que, no final do dia, vocês sabiam que o Ciro Gomes casou com a Paquita. O cara largou uma atora da Globo pra casar com a Paquita, né? Então, assim, ele continua preso no Leblon. Você fala, cara, realmente, no final do dia, ele tem até uns pontos que faz sentido. Mas o cara, no frigir dos ovos, prefere agradar o Caetano Veloso. Aí vai ter cirista que vai puxar os cabelos, mas me perdoa, velho. Ciro Gomes adora puxar o saco de um wokezinho. Ele quer ser aceito pela esquerda do Beautiful People. Depois ela falava, infelizmente no Brasil, o nacionalismo vive em pérpura. Enfim, vive de uma forma muito ruim, né? Com a turma da esquerda. E ninguém, nem o próprio Ciro, percebe que esquerdita nacionalista é um ovo cúbico. O que a esquerda já era no Brasil em 2017 é totalmente compatível. Se essa galera quisesse mesmo, né, colocar um plano para andar, primeiro que eles tinham que olhar para o Brasil e entender que hoje a massa de trabalhadores, a massa de pessoas que quer colocar o Brasil no trilho está à direita. O pior é que o próprio Mangabeira, que o Olavo fala aqui, é o conselho do Mangabeira, né, que o Ciro teria seguido o conselho do Mangabeira, ele quis se encontrar com o Bolsonaro exatamente por isso. Foi o diagnóstico que ele teve. Não dá para construir hoje um país, um programa nacional sem passar por Bolsonaro. A esquerda se corrompeu por completo. E ela ainda falava, o Ciro Gomes diz muita coisa certa, na linha do velho nacionalismo de esquerda, o PTBista lá de trás. O problema é que é um nacionalismo puramente econômico, cego a valores civilizacionais mais altos. É preciso ser uma aberração, uma fantasia demoníaca que só acerta no detalhe para poder errar melhor no conjunto. Isso daqui é o que eu vejo até nos dias atuais. Eu observo bastante as bolhas nacionalistas. Tem ideias, eu acho, pô, faz muito sentido o que vocês falam. Como o Olavo meio que falava. Só qual é o problema? Quando chega na hora de defender a vida humana, os direitos mais básicos da liberdade de expressão, sabe? Se colocar contra a tirania que se instaurou no Brasil, que é que o bolsonarismo tanto reclama, a galera finge que não vê. Então assim, cara, que nacionalismo é esse que vocês defendem? É um nacionalismo puramente geográfico. Vocês não ligam pro brasileiro. Vocês não estão nem aí pro brasileiro. Cara, esses diagnósticos de Olavo sobre uma grande parte da bolha nacionalista do Brasil, eu acho que eles seguem extremamente atuais. E eu acho que ele aponta ali, principalmente quando ele fala que é a forma mais prudente. Cadê? Esse aqui, ó. É a política mais prudente e saudável. Hoje um nacionalismo antiglobalista. Eu acho que esse daí realmente passa por um caminho que faz muito sentido. Isso aqui eu nem vou comentar agora. Não vou comentar isso aqui. Só pra fechar. Eu acho que é um caminho que eu me interesso muito, dar um bisu, ver um falando com vocês. Acho que vale a pena dar uma olhada sobre isso. Acho que reflete muito bem o que é o governo do Trump. E acho que a direita brasileira deveria tentar conhecer o Enéas. A direita não conhece o Enéas. Só lembra de uma frase ou outra, um cara inteligente. Acho que o pessoal deveria conhecer o Enéas. Tem vários canais aqui no YouTube, várias entrevistas. Começa a ouvir as entrevistas, o que ele denunciava, as ideias que ele tinha. Enéas era um cara de muitas ideias. Muitas ideias. E acho que várias envelheceram muito bem.